Bom, nesse curso a gente vai estudar dinâmica e cinemática. Na cinemática, que a gente começa com ela, a gente está interessado em descrever o movimento. Dado uma partícula, qual que é a posição dessa partícula em função do tempo, qual que é a velocidade dessa partícula em função do tempo, qual que é a aceleração da partícula em função do tempo, mas a gente não está preocupado no que está causando esse movimento. Na parte dinâmica, a gente quer saber as causas do movimento também. Então, a gente começa com cinemática, depois vai para dinâmica. Dinâmica de translação, inicialmente, depois de rotação. Então, é um curso que é bem prazeroso, tem muita coisa do dia a dia para a gente discutir. Em geral, ele começa devagar para vocês, porque tem muita coisa que vocês já viram no ensino médio, no começo, mas ele vai complicando e ele é acumulativo. Tem que aprender bem essa primeira parte para entender a parte final. A parte de rotação é nova, e na parte inicial de translação, o que tem de diferente é o ferramental matemático. A gente vai usar cálculo diferencial integral e vetorial também, né, para poder descrever o movimento das partículas. Então, assim, preciso do básico de cálculo 1, que é derivada integral de polinômio de função seno e cosseno, e do básico de Gaal, de geometria analítica, que é soma e subtração de vetores no começo. Depois, quando a gente chegar em trabalho e energia, eu preciso de produto escalar, e na parte de rotação de produto vetorial. A gente vai relembrando essas coisas, esses conceitos, à medida que vai precisando, mas só para vocês terem, assim, mais ou menos ideia do tipo de ferramental matemático que a gente vai precisar ao longo desse curso. Não é nada muito complicado, não, mas precisa. É a diferença entre o que vocês viram no ensino médio e o que vocês estão vendo agora, pelo menos nessa primeira parte da matéria. Bom, a gente começa o curso, eu gosto de começar o curso, tem muitos jeitos de começar esse curso, eu gosto de começar esse curso falando de movimento em uma dimensão, movimento retilíneo, então cinemática em uma dimensão. Por quê? Porque permite introduzir esses conceitos de derivada integral sem preocupar com a parte vetorial, né? Então, eu vou começar a falar de movimento em uma dimensão nessa semana que vem eu introduzo a parte vetorial e a gente continua. Bom, a gente sabe que tem umas grandezas em física, assim, naturalmente a gente sabe, principalmente as de mecânica, que são essencialmente, não são definidas só com módulo, né? Então, se você sai de casa de moto, ou de bicicleta, ou o que seja, e anda 10 quilômetros e quebra, e vai pedir ajuda, se ligar para o seu amigo e fala assim, sai de casa, andei 10 quilômetros e quebrei, vem cá me socorrer, ele vai saber onde você está? Não tem como ele saber onde você está. 10 quilômetros da sua casa pode ser em qualquer ponto dentro de um círculo, então você tem que dar um pouco mais de informação. Você tem que falar assim, olha, saí de casa, peguei a rodovia norte-sul, no sentido norte, andei 10 quilômetros e quebrei. Aí ele sabe onde você está. Porque deslocamento, posição, é uma grandeza que tem módulo, direção e sentido. É uma grandeza essencialmente vetorial. Então, mas a gente já sabe, né? No nosso intuitivo, no nosso dia a dia, a gente sabe essas coisas. Então, a gente vai ver que tem que trabalhar com esses conceitos da física para poder descrever o movimento da partícula. Então, tem grandeza que é vetorial, tem grandeza que é escalar. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração, força, são grandezas vetoriais, que só são definidas com módulo, direção e sentido. Então, vamos começar o movimento retilíneo, cinemático em uma dimensão, que no livro do Alaor é o capítulo 3. Deixa eu projetar aqui. Então, a gente vai começar pelo capítulo 3, que é um capítulo mais simples, e daí a gente segue, não tem muito problema começar por ele, não. Bom, em cinemática, a gente quer definir posição, velocidade e aceleração de uma determinada partícula. Então, a gente vai descrever o movimento sem preocupar com o que está causando aquele movimento, né? Para descrever um movimento, a gente precisa de uma referência. Você vai medir a posição em relação a quê? Então, você tem que ter um sistema de referência. Igual quando você saiu de casa, de moto ou de bicicleta, você fala assim, eu saí de casa. Então, você está medindo sua distância percorrida, seu deslocamento em relação à sua casa. Então, sempre que você vai descrever o movimento de uma partícula, você descreve a partir de um sistema de referência. Por exemplo, esse sistema de eixos cartesianos aqui. Tem o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical,
tem uma referência que é o 0, 0 ali, e se a sua partícula está no ponto P, esse ponto P está a uma distância, tem um vetor de deslocamento que sai da origem e vai até o ponto P e descreve a posição da sua partícula. Tem uma componente ao longo de x, que aqui é mais 2, e uma componente ao longo de y, que é mais 3. Você sabe exatamente onde a sua partícula está em relação ao seu ponto de referência. Bom, em física a gente tem umas definições, tem que tomar bastante cuidado, principalmente essas definições de velocidade, aceleração, porque nem sempre são as mesmas que a gente lida no dia a dia em português, digamos assim. Então, a primeira definição, você pode definir vários tipos de velocidade. Uma das definições de velocidade que a gente tem é de velocidade média. Então, vamos supor que um corpo, uma partícula, um carro, sai do ponto A e vai ao ponto B, até o ponto B, pelo percurso que for, pode ser o percurso que for. Bom, ele saiu de A e foi para B. A gente define o deslocamento de A para B, o vetor que sai de A e vai até B. Esse vetor ΔR representa o deslocamento da partícula. Ela pode ter ido de A para B pelo caminho que for, mas o vetor de deslocamento é o vetor que sai de A e vai para B. Pois bem, a velocidade média ela é definida em função desse vetor de deslocamento. A velocidade média o vetor velocidade média é o vetor de deslocamento dividido pelo tempo gasto para fazer esse deslocamento. Então, é ΔR sobre ΔT, ok? Veja bem, isso é o deslocamento. Então, imagina que a partícula saiu de A e foi para B. E depois voltou de B para A. Então, ela foi e voltou, pelo caminho que for. Qual que é o deslocamento dessa partícula? Se ela foi para B e depois voltou para A novamente. Nesse caso, o deslocamento é 0. E aí a velocidade média vai ser 0. Então, tem que tomar cuidado, porque deslocamento é um vetor que começa no ponto inicial e termina no ponto final. Se o ponto inicial e final for igual, o deslocamento é 0. Então, a velocidade média, do jeito que ela é definida, vai ser 0. O que não vai ser 0 nesse caso é outro tipo de definição de velocidade, que é a velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média, ela depende da distância total percorrida. Então, ela é a distância total percorrida dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. É diferente. A distância total percorrida, quando você sai de A, vai para B e volta para A, não é nula. Então, a velocidade escalar média não vai ser nula. Apesar da velocidade média, do jeito que ela é definida vetorialmente, ela é nula nesse caso. Bom, vamos ter um exemplo aqui concreto. No movimento retilíneo, você tem um deslocamento ao longo de uma reta, ao longo em uma dimensão, que a gente pode chamar de x, pode chamar do que vocês quiserem, mas pode ser x. Num dado instante de tempo, a partícula vai estar numa determinada posição que está representada aqui por x de t, que ela pode se deslocar ao longo dessa dimensão. Nesse caso, a velocidade média, porque o deslocamento é só numa dimensão, vai ser a posição final, a posição no instante t igual a 2, menos a posição inicial, que é a posição no instante t igual a 1, dividido por t2 menos t1. Então, no instante inicial, ela estava na posição x de t1, no instante final, que é o instante t2, ela está na posição x de t2, o deslocamento é x de t2 menos x de t1, dividido por ΔT, que é t2 menos t1. Tem vários jeitos de escrever a mesma coisa aí, matematicamente. A velocidade escalar média depende da distância total percorrida, E aí não é a mesma coisa. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que a partícula, no instante inicial, está naquela posição ali, 1,5 metros no nosso esquema aí de referência. Aí ela vai para uma posição ali a 7 metros, depois volta para uma posição a menos 2,5 metros, ok? No instante t igual a 1, é o instante 2 segundos, você começou a marcar um pouco antes, no instante t igual a 2 é o instante 5 segundos. Então, se você quer calcular a velocidade média, vai ser ΔX sobre ΔT. Posição final, menos 2,5 metros, menos a posição inicial, 1,5 metros, dividido pelo tempo gasto entre uma posição e outra, 5 segundos menos 2 segundos. Isso dá menos 1,33 metros por segundo. Qual que é a velocidade escalar média? Aí depende da distância total percorrida. A distância total percorrida foi de 15 metros.
e o tempo total continua sendo de 3 segundos. Então, 15 metros dividido por 3 segundos dá 5 metros por segundo. Você vê que é diferente, está completamente diferente o resultado. Não está errado. Um é velocidade média, o outro é velocidade escalar média. São grandezas diferentes, que têm definições diferentes e, naturalmente, vão ter valores diferentes também. Então, mas tem que tomar cuidado na hora de fazer os problemas para ver o que é pedido. Tem hora que é velocidade média, tem hora que é velocidade escalar média. São coisas diferentes na hora de fazer as contas, né? Só ter cuidado mesmo de definições. Bom, tem uma outra velocidade que muitas vezes é a que a gente quer, que não é nem a velocidade média, nem a velocidade escalar média, mas é a velocidade instantânea, ok? Então, dado um movimento, aqui tem um gráfico de posição por tempo, né? Coordenada x, que é a coordenada de posição por tempo, então a gente sabe como que a posição da partícula varia em função do tempo. Vamos supor que a gente quer saber a velocidade no instante t igual a 3 segundos. Epa, eu não sei calcular isso. Eu sei calcular a velocidade média. Eu sei calcular a velocidade entre 3 segundos e 5 segundos, por exemplo. Nesse gráfico, seria isso aqui. A inclinação dessa reta, veja bem, é a posição final, a posição em 5 segundos, menos a posição inicial, a posição final está aqui, menos a posição inicial, dividido pelo tempo gasto entre um e outro, que é 5 menos 3. Então, se você faz esse cálculo, você tem a velocidade média, que dá 32,825 metros por segundo. Mas não é bem o que eu queria, né? Porque eu queria a velocidade no instante t igual a 3 segundos. Como que eu faço para obter isso? Ó, só sei calcular a velocidade média. Então, vamos aproximar esse último ponto, que é o 5 segundos, cada vez mais do 3 segundos. Aí eu vou ter uma velocidade mais próxima da velocidade no tempo igual a 3 segundos. Então, você vai aproximando cada vez mais o ponto final, agora está em 4, né? Na velocidade média entre 3 e 4 segundos. Cada vez mais, até que chega uma hora que essa reta que era secante entre 2 instantes de tempo, a curva posição por tempo, ela passa a ser tangente a essa curva. Então, a curva em preto aqui, ela mostra como que a posição varia no tempo. E essa reta aqui é a reta tangente a essa curva no instante t igual a 3 segundos. Então, quando você toma o limite onde o instante final é tão próximo quanto possível do instante inicial, você vai ter a velocidade nesse instante que te interessa, que é o t igual a 3 segundos. Então, é a inclinação da reta tangente de um gráfico posição por tempo, naquele instante. Então, o que eu fiz foi, isso aqui é a expressão da velocidade média. A velocidade média entre o instante t2 e o instante t1, ok? Delta x sobre delta t. Aí, eu tomei o instante t2 tão próximo do instante t1 quanto possível. Eu tomei o limite dessa expressão quando t2 tende para t1. Aí, vai me dar a velocidade no instante t1. Isso pode ser reescrito da seguinte maneira. É só reescrever a mesma expressão. É o limite quando ΔT tende a zero, onde ΔT é T2 menos T1. Então, quando esse ΔT tende a zero, limite quando ΔT tende a zero de x, né, da posição no instante t mais ΔT, menos a posição no instante t. Acontece que essa expressão aqui é exatamente a definição da derivada da posição em relação ao tempo. Então, a velocidade instantânea, num dado instante de tempo t, é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, você tem uma expressão, né, uma função para a posição em função do tempo. Se você derivar essa expressão em função do tempo, você consegue obter a velocidade num dado instante de tempo. Essa relação é absolutamente geral, ela vale para qualquer movimento. É muito bonito isso, quando você acha uma equação que vale para qualquer tipo de movimento. Então, essa é uma relação que a gente tem que ter na cabeça, e se é para guardar alguma coisa de cinemática, é isso, assim, né? Que a velocidade é derivada da posição no tempo. Isso vale para movimento retilíneo, vai valer para movimento, né? Assim, aqui a gente está em uma dimensão só, mas a gente já vê que a gente, quando colocar essa equação em 3 dimensões, ela vai valer para movimento de projétil, ela vai valer para movimento helicoidal, para qualquer tipo de movimento. Movimento circular uniforme, não uniforme. Então, esse é o tipo de expressão importante de guardar, né? Que a velocidade é derivada da posição no tempo. Isso é uma coisa intuitiva que a gente tem, porque a gente sabe que se a sua posição não varia no tempo, sua velocidade é zero, está parado.
Sua posição varia devagar no tempo, sua velocidade é baixa. Se sua posição varia rapidamente no tempo, sua velocidade é alta. Então, a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. E matematicamente, ela é expressa dessa maneira. A velocidade é a derivada da posição no tempo. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a gente sabe como que a posição de uma partícula varia no tempo. Por exemplo, por essa expressão aqui. A posição da partícula num dado instante de tempo t pode ser expressa por essa função. B vezes t mais c vezes t menos t0 elevado à quarta. Então, um polinômio de quarto grau. E você sabe como é que a posição varia no tempo, você quer obter como é que a velocidade da partícula varia no tempo. O que você faz? A gente acabou de ver que a velocidade é derivada da posição no tempo. Então, vamos derivar essa expressão, né? Então, para obter a velocidade em função do tempo, a gente deriva essa expressão. Tem dois termos, a derivada em relação ao tempo de bt é b, a derivada em relação ao tempo do segundo termo vai ser 4c, t menos t0, elevado a 3. Né? Então, você tem, sabendo como é que a posição varia no tempo, você obtém facilmente como é que a velocidade varia no tempo. Okay? Que é um outro exemplo, onde, em vez de ter as constantes b e c, a gente tem valores numéricos, né? Só para dar um exemplo com valores numéricos. Então, você sabe como é que a posição varia no tempo, essa expressão aí, 5 metros por segundo vezes t, mais 0,150 metros por segundo à quarta vezes t, menos 0,5 segundos elevado à quarta. Então, você sabe como é que a posição varia no tempo. Você quer obter a velocidade num dado instante de tempo, em t igual a 3 segundos, e a velocidade média entre os instantes de tempo, t igual a 3 segundos e 5 segundos. Então, o que você precisa? Para obter a velocidade em t igual a 3 segundos, você precisa primeiro obter a velocidade num tempo t qualquer. Você vai obter a velocidade em qualquer instante de tempo e depois você substitui o valor de tempo por 3 segundos e obtém o valor da velocidade em t igual a 3 segundos. Se a gente tem a expressão para posição, como é que a gente faz para obter a expressão para velocidade? A gente já viu, basta derivar em relação ao tempo. Então, você vai ter que derivar essa expressão aqui em relação ao tempo. Então, olha só, essa primeira parte aqui, ó, 5 metros por segundo vezes t, tem que unidade? Porque a constante é 5 metros por segundo. O tempo vai estar em segundos, que eventualmente vai estar em segundos, você vai cortar segundo por segundo, então esse primeiro termo tem unidade de metros, que está certo, porque isso aqui é uma posição. Na hora que você deriva isso aqui em relação ao tempo, essa primeira parte, 5 metros por segundo, é constante. Então, você deriva só o t. Então, isso aqui vai dar 5 metros por segundo, porque t derivado em relação ao tempo é 1, né? E tem uma segunda parte aqui, que tem uma constante também, que é 0,15 metros por segundo à quarta, vezes um termo aqui que está elevado à quarta no tempo. Então, também está em unidade de metros, porque aqui vai ter segundo à quarta dividido por segundo à quarta, vai sobrar só metro, que está certo, que aqui é posição. Você vai derivar isso aqui em relação ao tempo, essa primeira parte é constante, então você não precisa derivar. Você vai derivar só essa segunda parte aqui. Então, vai ficar 0,150 metros por segundo à quarta, vezes a derivada dessa expressão aqui em relação ao tempo. Vai dar 4, que vai multiplicar 0,150, vezes t menos 0,5 segundos elevado a terceiro. Ok? Então, agora você sabe como que a velocidade da partícula varia em relação ao tempo, para qualquer instante de tempo. Aí o problema te pedia no instante de tempo igual a 3 segundos. Então, você pega essa expressão aqui e substitui no lugar de t, 3 segundos e faz a conta. É só substituir. Então, esse primeiro termo não depende do tempo, então ele está aqui de volta. Esse aqui depende do tempo, então vai ser 3 segundos menos 0,5 segundos, dá 2,5 segundos. Você vai elevar ao cubo, vai multiplicar por 0,6. Então, aqui vai ter segundo ao cubo, que vai cortar com esse segundo à quarta, vai ficar só metros por segundo. Você vai conseguir somar os dois termos, que vai ter um termo em metros por segundo e um outro termo que vai acabar com metros por segundo também. Você tem o resultado final. Então, você sabia. Você tinha uma expressão para variação da posição da partícula no tempo. Você obteve uma expressão, né, uma função. Como é que a velocidade varia no tempo para qualquer instante de tempo, substituiu em t igual a 3 segundos, porque foi o que foi pedido no problema. Então, você obtém a velocidade da partícula em t igual a 3 segundos. A segunda coisa que está pedindo é a velocidade média entre t igual a 3 segundos e 5 segundos. Vamos relembrar. O que é velocidade média? É o deslocamento da partícula dividido pelo tempo gasto.
Então, a gente precisa da posição da partícula em t igual a 5 segundos, menos a posição da partícula em t igual a 3 segundos, dividido por 5 segundos menos 3 segundos. Ora, a gente sabe qual que é a posição da partícula em cada instante de tempo. Então, a gente vai pegar a expressão da posição da partícula em cada instante de tempo, achar a posição da partícula em 5 segundos, subtrair da posição da partícula em 3 segundos e dividir por ΔT, que é 5 menos 3 segundos. Vamos lá. Então, posição da partícula em 5 segundos menos posição da partícula em 3 segundos dividido pelo ΔT, que é 5 segundos menos 3 segundos. Então, eu tenho que substituir aqui, achar quanto que vale x para o instante t igual a 5 segundos, quanto que vale x para o instante t igual a 3 segundos, fazer a continha, dividir por 5 menos 3 segundos, que dá 2 segundos, e achar a velocidade média entre o instante t igual a 3 segundos e 5 segundos. Ok? Então, é deslocamento por tempo. Bom, no movimento retilíneo, muitas vezes a gente quer saber não só a velocidade média, como a aceleração média. Você quer ter o mesmo tipo de definição que a gente teve para velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea, a gente tem para aceleração média, aceleração escalar média, aceleração instantânea. Bom, o que é aceleração? A gente já viu que a velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. E a aceleração? Se a nossa velocidade for constante, a gente não tem aceleração. Então, a aceleração é zero. Se a velocidade variar devagar no tempo, nossa aceleração é baixa. Se a velocidade variar rápido no tempo, nossa aceleração é alta. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Do mesmo jeito que a velocidade era a taxa de variação da posição no tempo, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Então, a gente pode definir uma aceleração média como sendo a variação da velocidade em função do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. Então, se num dado instante T1 a partícula tem velocidade V1, no instante T2 ela vai ter velocidade V2 e a aceleração média vai ser V2 menos V1 dividido por T2 menos T1. Então, num gráfico velocidade por tempo, que é essa linha vermelha aqui, ó, esse gráfico vermelho, você representa a velocidade da partícula em função do tempo. A aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT, ou seja, a inclinação da reta secante entre os pontos T1 e T2. Então, em T2 ela tinha V2, em T1 ela tem uma certa velocidade V1, e a reta que intercepta a função V em função de T entre esses dois instantes de tempo, a inclinação dessa reta, ó, ΔV sobre ΔT, te dá a aceleração média. E a gente vai poder usar o mesmo tipo de argumento para achar a aceleração instantânea. Bom, aqui tem um primeiro exemplo de aceleração média. Vamos supor que no instante t igual a 0, você tem uma certa velocidade V1 igual a 0, e no instante t igual a 12 segundos, você tem a velocidade de 10 km por hora. Então, a aceleração média é V2 menos V1 sobre T2 menos T1, sobre ΔT. Você tem aceleração média. A aceleração instantânea, a gente vai usar o mesmo tipo de raciocínio que a gente usou para obter a velocidade instantânea. Você vai fazer o ponto T2 ser tão próximo de T1 quanto possível, né? Você vai diminuir esse valor de ΔT, levar ele a zero. Esse ΔT que a gente vai levar a zero, que é a mesma coisa de aproximar T2 de T1 o máximo possível. A gente vai tomar um limite quando ΔT tende a zero, levando T2 para T1, da velocidade média. Então, o que a gente vai obter, em vez de ser uma reta secante, vai ser uma reta tangente à curva V por T no instante T1. É a mesma coisa que a gente fez para a velocidade instantânea. Então, a aceleração, né, esse limite quando ΔT tende a zero de V de T mais ΔT menos V de T sobre ΔT, que é essa expressão aqui, é a definição da derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, do mesmo jeito que a velocidade era a derivada da posição em relação ao tempo, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E isso, mais uma vez, é um resultado absolutamente geral, que vale para qualquer tipo de movimento, qualquer um. E por que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo e a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo? Lógico que a aceleração é a derivada segunda
da posição em relação ao tempo. Então, se você tem a posição de uma partícula em relação ao tempo, você deriva essa expressão uma vez, você obtém a velocidade em relação ao tempo. Você deriva uma segunda vez, você obtém a aceleração em relação ao tempo. São resultados gerais para qualquer tipo de movimento. Então, aqui está um exemplo. Você sabe como é que a velocidade da partícula varia em função do tempo. Aquela mesma velocidade que a gente calculou no exemplo, né? No exemplo anterior, que é 5 metros por segundo mais 0,6 metros por segundo a 4, t menos 0,5 segundos elevado à terceira. Se você quer aceleração num dado instante de tempo, o que você faz? Deriva essa expressão em relação ao tempo. Então, esse primeiro termo aqui, se for derivar em relação ao tempo, vai dar zero, porque ele não depende do tempo. Então, você vai acabar derivando só o segundo termo, ok? Então, você deriva o segundo termo em relação ao tempo, isso aqui dá 0,6 metros por segundo a quarto vezes 3, vezes t menos 0,5 segundos elevado ao quadrado, certo? Se você quiser o valor da aceleração da partícula num dado instante de tempo, por exemplo, um instante t igual a 3 segundos, igual a gente fez anteriormente, é só substituir o valor de t por 3 segundos e você obtém. Então, você achou uma expressão absolutamente geral para essa partícula específica, para qualquer instante de tempo, e você pode obter aceleração em qualquer instante de tempo, inclusive t igual a 3 segundos, que foi o que a gente olhou no exemplo anterior. Então, a gente, sabendo posição em função do tempo da partícula, se deriva uma vez, você obtém a velocidade em função do tempo, deriva outra vez, você tem aceleração em função do tempo. Isso absolutamente geral para qualquer tipo de movimento. Bom, vou parar aqui, a gente continua depois.